Olá, meus amigos, aqui Gilmenick, o Conde Basile, e estou aqui para mais um Palavra de Amigo com vocês. Palavra de Amigo de hoje vem com um assunto muito sério. Eu acho que de todos que nós estamos passando no momento, né, na nossa era, na nossa geração, né, e nessas novas gerações que estão surgindo agora, eu acho que é um dos problemas mais preocupantes, mais recorrentes e mais perigosos que estão acontecendo, que é a depressão. Exatamente, depressão. Depressão tem motivo? Se tem motivo, qual o motivo? Tem cura? Como lidar com isso? Qual a diferença de depressão e pânico? Tudo isso nós vamos falar agora. Bom, primeiramente, depressão, ela tem motivo? Claro que todo problema, ela vem decorrente de alguma coisa. Então, motivos a gente tem. Agora, a gente precisa entender o que se entende por motivo da depressão. Bom, vamos lá. Primeiramente, depressão. O que ela é? Ela é uma doença. Ela é um problema, uma disfunção hormonal que ocorre na região cerebral. Exatamente, nós temos um problema, uma deficiência hormonal na questão cerebral. A base de tudo é isso, essa questão dessas faltas de hormônio, de tudo mais. Primeiramente, entender que isso não é frescura, isso não é espírito, isso não é outros problemas. Por quê? Nós temos que entender que o corpo, nosso corpo físico, ele é composto de várias coisas que faz o seu funcionamento dar certo. E principalmente os hormônios. Os hormônios agem em todas as áreas do corpo. A falta de e o excesso de hormônio, ele vai causar problemas e disfunções em vários órgãos do seu corpo. E a gente tem que entender que quando adoece o dedo, a gente sente aqui que está dolorido, a mão, o braço, o fígado, o coração, o pulmão, o intestino, todas essas coisas da pele, tudo isso adoece. Nós procuramos médicos especializados nessa área para cuidar. Quando o problema não é visível e nem detectável especificamente em um órgão específico, ele é na cabeça, afeta a mente, tende as pessoas a descredibilizar como doença. E sim achar que é alguma coisa, tal. Por quê? Porque não é palpável, não é visível, não é assim fácil de localizar através de exames de imagem, de nada disso. Então, vai pelo diagnóstico dos sintomas. E quando é no cérebro, a gente tem esse tabu de procurar um médico, desde o neurologista a um psiquiatra, né, você saber o teu diagnóstico do que está acontecendo, né? Então, a gente tem que ficar sempre muito atento aos sinais. Por quê? Para não descartar e não ter esse preconceito com as doenças que vêm da parte psíquica, da parte mental, da cabeça, do cérebro, né? Que mexe com o mental. Aí você acha, não, tô ficando doido, porque tem a ver com o controle da vida, o controle do corpo. Então a gente tem esse tabu, né? E doença não pode ser um tabu e nenhuma doença deve ser tratada de uma maneira preconceituosa, nem pelo paciente, nem pelos médicos, nem pelas pessoas que estão de fora, porque só entende da dor quem passa por ela. Então você não pode julgar alguma coisa que você não está dentro daquela pessoa para saber qual é as dificuldades que está acontecendo. E é algo muito sério. O mal do século agora são todas as doenças mentais, psíquicas que está acontecendo com a gente, porque é uma dor sem ser palpável, é algo que vem, você não sabe de onde, e detalhe, você não precisa de um motivo à sua volta para que isso aconteça. É isso que a gente tem que entender. O motivo dessa doença é hormonal, uma disfunção hormonal, ou excesso ou falta de, para que isso aconteça. Então, envolve alimentação, envolve tudo que está acontecendo ao teu redor. E você tem que entender que quando você começa a ter sintomas depressivos, sintomas de pânico, sintomas que você não identifica no seu corpo, mas todas as reações do seu corpo dizem que é, e no físico diz que não é,
você tem que procurar urgentemente ajuda. Porque aí é só ladeira abaixo. E se você não trata a tempo, você vai caindo ladeira abaixo. Por quê? Porque você vai criando fobias. As fobias são os medos que este quadro depressivo desenvolve no teu corpo. Então, se você começa a ter medo de sair de casa, você não sai mais de casa. Você se tranca ali e não sai mais. Você tem medo de multidão, de muita gente. Você não consegue mais fazer isso. Todas as fobias que você adquire no processo depressivo ou no processo de pânico, você dificilmente consegue retirar do corpo. Quanto mais fobias você vai desenvolver, mais difícil o seu tratamento vai ser. Para de dirigir, não dirige mais. Aí você pega aquela fobia, aquele pavor de dirigir, dificilmente você volta a dirigir. Mesma coisa com tudo, com palco, com tua parte profissional, com as coisas de bicho. Eu crio medo, fobia de cachorro, disso, daquilo. Existem essas coisas. São situações fóbicas. Isso também é um sinal de quadro depressivo. Você ficar fóbico, começar a criar fobias sobre coisas, sobre teorias. E aí você vai colocando aquilo e aquilo vai se transformando num mega, entendeu, dinossauro ali, para que você não consegue lidar com isso de jeito nenhum. Então são vários sintomas. Então, o que a gente vai falar assim? A causa da depressão, né? Se tem causa. Então a causa a gente já sabe que ela é física, hormonal e que é uma doença e que ela é desenvolvida por qualquer pessoa. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Gil, mas geralmente acontece o pânico, a coisa, existe a depressão e o pânico pós-traumático, quer dizer, você passou uma situação de trauma e aquilo desencadeou todos esses sintomas. Só que a posição, nem sempre isso é verídico, tá? E nem com todo mundo vai acontecer. O problema é que a pessoa já tinha essa disfunção na questão hormonal, quando o trauma veio, ele acentuou como fobia o que você já tinha problemático ali, essa disfunção já hormonal ali. Então você já estava propenso a estar ali, o trauma só acelerou, né, e acentuou como uma fobia. Você já criou aquela fobia, criou aquele medo, aquele pânico, aquele pavor, e ali ele se estabeleceu e dali não saiu mais. Então, gente, às vezes a gente fala assim, fica procurando. Primeira coisa, quando você está com um quadro depressivo, que não adianta você procurar o que é que está causando a sua depressão. O que é que está causando não é uma pessoa, não é um casamento, não é uma pessoa da família, um problema, problemas que você teve de infância, uma coisa, perda de emprego, perda disso, daquilo. Tudo isso gerou uma depressão. Gente, não gerou uma depressão. Você já tinha isso. O que aconteceu? Você acentua as fobias com essas causas. Por quê? Por que você fala isso? Gil, você fala isso porque, né, você não tem problemas. Como não tenho? Todo mundo tem problemas. E exatamente por essa teoria. Todos nós temos um histórico de problemas. Tem pessoas que nasceram já sofrendo, né? Ali problemas com família, com falta de dinheiro, com falta de comida, com fome, com isso, com aquilo, e tão firmes e nunca tiveram depressão. Aí você está vendo? Depressão é doença de rico, é frescura. Não é frescura, porque ela não tem essa disfunção hormonal. Então ela vai ser guerreira o resto da vida, ela vai carregar esse histórico e vai. E outras pessoas que nunca passaram por isso são deprimidas desde sempre. Gente, a depressão pode acontecer em bebês, em crianças, em jovens, em adolescentes, adultos, pessoas mais velhas, idosos, em todas as áreas, gente. E não é só por trauma, por aparência física, por problema. Existem pessoas deficientes, com perda de membros, com isso, com aquilo, e que nunca tiveram depressão na vida. Não é isso que traz a depressão. A depressão, ela está interna, ela é uma questão de disfunção hormonal. Então ela tem que ser tratada com especialistas, tem que ter a reposição, tem que fazer, não tem chazinho milagroso, a gente tem que parar com essa romantização de eu não tomo remédio, eu não tomo vacina, eu não tomo isso, eu não tomo aquilo, eu não sei o que, porque isso faz mal pro meu corpo, porque isso que aquilo. Gente, mas se você toma leite de caixinha, você come carne,
você come frutas, todas essas coisas, tudo isso vem modificado. Por que a doença do século? Porque tudo é hormonizado. Toda a nossa alimentação vem à base de alterações hormonais. Para que vai? Você vai comer uma galinha, um frango, do ovo, né? O ovo ali, ao pintinho e já o abate, é de 40 a 50 dias. Por quê? Já totalmente hormonizado. Quer dizer, o ovo que já é botado já tem hormônio, porque é dado comida para aquilo virar, né? A mesma coisa as vacas, né? A indústria frigorífica e o agronegócio. O que tem de pesticidas e tudo mais, para que aquelas plantas vão ali, fora o que são geneticamente modificados para que cresçam mais rápido, que fiquem maiores, mais vistosos e tudo mais. Então, desde aquilo que você, mesmo que você seja vegetariano, desde aquilo que está lá, não vai. A água que a gente toma, eu não tomo vacina porque a vacina tem muitos metais pesados. Meu lindo, você toma água, cara. A água vem do que muitas das vezes coletada do rio Tietê, tratada com milhões de metais super pesados para limpar essa água. E você bebe. Tá tudo aí, tudo misturado. Então a gente tem diariamente é bombardeado por uma bomba química que nós ingerimos, desde o ar que a gente respira, que já tem química nesse ar, a água que a gente se banha, a água que a gente toma, a comida que a gente come, desde os vegetais aos animais. Tudo isso com alterações. Então o que vai acontecer? Vai ficar uma loucura. A nossa tireoide não vai entender nada, porque o que entra de hormônio, ela já não sabe mais. Qual é o hormônio produzido pelo corpo? O hormônio certo, que vai para os lugares certos, e a responsável por todo esse posicionamento é a tireoide. Então, a tireoide também está sendo campeã de problemas, muita gente tirando a tireoide, fazendo isso, com câncer de tireoide, com hipotireoidismo, com todas essas disfunções. E tudo isso acontece. E tudo isso vai aqui, gente. Aqui, aí vai afetar os hormônios, a serotonina, o hormônio do bem-estar, o que faz o cérebro ficar ali de boinha. Então, quando você tem essas crises, né, depressivas, ela é contínua. A crise de pânico é quando você tem um ataque de adrenalina. Esse líquido que está no cérebro, ele vai para a corrente sanguínea. Então é como se você jogasse aqui uma corrente elétrica dentro do seu sangue. Então todo esse líquido que está aqui, que faz o cérebro ficar no bem-estar, esse hormônio do bem-estar, que é a serotonina, ela vai ter um escape, é como se tiver um furo numa caixa d'água. Quando ela chega num certo limite, ela derrama e ela vai direto para a corrente sanguínea. E aí, querido, é como se desse um choque no corpo inteiro. Ela vai dar milhões de reações. É como se você aplicasse uma droga na sua corrente sanguínea e você ficasse assim, alguns ficam como se estivesse com o dedo na tomada, outros já vão, eu tô com medo. Todos os medos vêm para frente, porque o cérebro fica com menos líquido em volta, então ele pressiona, então toda essa parte de baixo, onde fica ali os neurônios todos que tem a parte do medo, tudo aquilo parece verdade real. E todos os sintomas que causam durante uma crise dessa de adrenalina, que é a famosa crise de pânico, entendeu? O pânico ataque, e aí você desenvolve isso de uma forma assim bombástica, porque ele vai acelerar o seu coração, ele vai te dar a sensação de você estar tendo um infarto, um AVC, um derrame, todas essas coisas. Você deixa de sentir um lado do corpo, sente o outro. No meu caso, eu sentia como se tivesse água gelada correndo num braço, água quente correndo no outro, e vice-versa isso acontecendo. E eu falava, se eu levantar eu caio, se eu for, e te dá uma vergonha de falar sobre o que está acontecendo. Então você fica com medo do medo que você está sentindo. Então você começa a ter fobias de tudo. Então se eu fizer isso, acontece. Então vem todas as informações negativas naquele momento. É um filme de terror que acontece no seu imaginário e nos efeitos físicos. Porque se você, na hora de uma crise de pânico, você vai estar com todos os sintomas daquilo. Eu demorei 1 ano para descobrir a minha crise de pânico. O que era? Eu ia para o hospital passando mal, tô morrendo, e não morria.
passava mal na época, eu morava em Itapecerica da Serra, meu irmão mora em Osasco, aí eu ligava de madrugada para ele e falava assim, estou morrendo, ele catava o carro, ia para lá, chegava lá e eu não morria, entendeu? Chegou ao ponto de uma vez eu chegar num pronto-socorro, desmaiado, desacordar, e acordar assim, ó, ligando assim, querendo me dar choque para eu ser desfibrilado. Aí se diz, Gil, mas o coração parou? Não, meu coração acelerou tanto que a hora de medir, a impressão que dava é que ele não estava batendo, porque ele ficou linear, ficou assim, então ficou linear, então parecia que eu estava realmente já sem sinal vital, né? Então, muita coisa acontece. Então, a crise de pânico e engana os médicos mesmo. Você vai lá, demora. Hoje em dia, nem tanto, porque o índice de pânico e depressão é muito grande. Então, todos já vão nessa opção, né? Mas antes, né, há anos atrás, que foi no meu caso, ninguém sabia. Não era uma doença assim tão comentada e era muito preconceituosa. Imagina passar por um psiquiatra, o cara é louco de carteirinha. E não é, gente, é um médico como outro qualquer, necessário, nós necessitamos. Claro, olha, tem a medicação tem um monte de outras coisas que vão, mas você tem que entender que adoeceu, é a mesma coisa. Quando você descobre que está diabético, tem um monte de coisa que você não vai poder fazer mais. Quando você descobre que está hipertenso, vai ter que tomar remédio de pressão pro resto da vida. Então a gente tem que entender que é físico as coisas aqui. E a gente não pode descartar a medicina e não pode descartar as coisas, que é muito importante, senão você vai ficar sofrendo e fazendo os outros sofrer. O que acontece? Ah, mas eu vou ficar dependente de remédio, disso, aqui. Gente, não é uma questão de dependência de remédio, é uma questão de bem-estar para você e principalmente para quem está à tua volta. Porque a pessoa com depressão, com pânico, com TDAH, com bipolaridade, com várias doenças precursoras da mente, elas tornam a vida delas um terror e a vida de quem está em volta vira um inferno também. Então, você não pode se tratar simplesmente para a sua melhora. Você tem que se tratar principalmente porque quem está do lado não merece passar por isso. Porque muito a oscilação é a coisa de louco. A própria pessoa sofre, mas quem está em volta sofre muito mais com a bipolaridade, com a loucura que a gente fica. Às vezes com a agressividade, ou então com aquela depressão que não passa, aquela pessoa que está lá no fundo do poço arrasado. Chegava vezes, o meu começou com o pânico e depois desenvolveu a depressão. Pode acontecer também da depressão desenvolver o pânico, ou vice-versa, ou só ter um e não ter o outro. Mas o motivo, é aí que eu te falo. É o motivo. Nada aconteceu. Tá, aconteceram várias coisas, né? Eu passo por milhões de coisas. Mas tem pessoas que vão passar por coisas muito piores, por assaltos, por isso, por aquilo, e não vão desenvolver. Então a gente tem que, não é uma regrinha. Então quando eu estava em crise mesmo, assim, eu ficava destruído. Eu saía da cama pro sofá, abraçava uma almofada e ficava arrasado. Mas sabe aquele destroçado. E aí, não era problema sentimental, não tinha problema nenhum sentimental, nem de perda, nem de falta, nem de nada. De gente, não era problema financeiro, não era problema de nada. Minha mãe falava assim, meu Deus, o que está acontecendo com você? Você tem tudo, você é bonito, você tem tudo, tem carro, tem casa, tem isso, tem aquilo, o que está te faltando? Por que você está assim? Aí eu falava, se eu soubesse o porquê eu não estava assim. Então, o que acontece? A depressão, ela não tem um motivo físico em volta para ser. É isso que as pessoas não conseguem entender, porque vê pessoas numa situação muito maravilhosa e fala, mas por que você está assim? Você, gente, todos. Pode ser o artista de Hollywood lá em cima. Tem aquela vida que você sempre sonhou, mas ele está deprimido. Nada do que está em volta ali, naquele momento, não diz nada. Por quê? Porque está faltando aqui. A química está faltando aqui dentro. Não é o motivo não é, o que faz a depressão, gente. Não é o motivo físico, é a falta aqui. Então você pode ter tudo, não vai estar. É igual acontecia, estava lá assim, você não sabia, você olhava, nada tinha sentido.
tudo, sabe, era aquele, sabe, isso já não é dentro da crise de pânico. Dentro da crise de pânico, você tem medo do medo, né, do medo que você está sentindo. Então, quanto mais medo você tem, mais você vai criando, sabe, parece uma noia mesmo, assim, você fica uma paranoia, você fica completamente atacado, é como se alguém tivesse te aplicado uma droga, né, e ali te deixasse assim, sabe. Eu chegava um momento, parecia que eu estava segurando uma britadeira, assim, fica assim, ó. E aí você canta. O que acontece? Você tem que tirar o foco do seu sentimento. Canta uma música, fica tentando lembrar da letra da música várias vezes, vai varrer um quintal, vai fazer qualquer coisa para você tirar o foco das coisas. Então, o que acontece? E já a depressão, ela não tem essa adrenalina, ela vai tipo no ladeira abaixo, sabe? É quanto mais você vai criando uma fobia, menos você vai participando da vida. A solução que vem para você sempre não está ali. Não quero mais, não vou conseguir, não quero, não quero, não quero. É uma derrota assim, que você sente de si mesmo, né? Você sente o último dos últimos e o culpado por tudo. Parece que você está carregando ali a culpa de tudo, entendeu? Se você assistir um desenho animado, você chora, arrasado ali, abraçado ali, com a almofada acabado ali. E isso, gente, procura. Não deixa para depois, não tenha preconceito de remédio, não tenha preconceito de tratamento, não tenha medo disso. Nessa hora você tem que se livrar do medo e procurar força onde não existe você. E se você é um familiar e está diagnosticando que a pessoa está desta forma, não acredite que é frescura, leve-a no médico tratar. Se ela não conseguir reproduzir esses hormônios naturalmente, vai ter que tomar um medicamento para poder colocar o nível de hormônio de serotonina ali equilibrado para que você saia desse buraco que tá. Porque é físico, gente. Vamos parar de romantizar, de dizer, olha, faz isso, faz aquilo, faz um chazinho daquilo, faz uma dietinha daquilo. Tudo isso ajuda até a página 5, mas no momento de dor, você precisa de uma carga energética, principalmente de uma carga muito, muito mesmo ali pesada, para que você volte no eixo, para que você volte para os trilhos. Porque muitas pessoas vão realmente a vias de fato com a sua própria vida, ceifando a própria vida, acontecendo milhões de outras coisas. A reação é adversa a tudo, gente. A gente vê pessoas milionárias sendo assim. Aí o que acontece? Muitas das pessoas estão tão arrasadas que elas vão ao alcoolismo, à droga, a todas essas coisas que vão só piorar o seu quadro, porque momentaneamente parece que te dá um alívio e não vai. Então, se você realmente vai precisar disso, procure realmente a pessoa autorizada e vá nos medicamentos certos, procurar a dosagem certa, o que vai bater com você. São várias coisas que existem ainda. É um caminho árduo até você encontrar exatamente aquele remedinho, aquela coisa, aquela terapia, aquilo que vai te colocar. O que você não pode é desistir de você e nem desistir da sua vida e nem desistir do bem-estar. Morrer é inevitável, tá? Nascemos, certeza é que vamos partir. Então, entre nascer e morrer, existe esse espaço de tempo que tem que ser qualidade de vida. O mais importante é você, quando está aqui, se dar qualidade de vida. Quando a gente se dá qualidade de vida, automaticamente a gente também dá qualidade de vida para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que gostam e que realmente estão ali, que convivem com você. Porque ninguém, não adianta, uma pessoa ali com depressão, uma pessoa ela destrói a vida de quem está do lado, porque ela vira um mar de tristeza, ela planta esse mar de tristeza, e as pessoas, por gostar de você, sofrem juntos e acabam ficando depressivas junto, principalmente se tiver essa propensão já à depressão. Então vai estar ali, porque muitos vão falar assim, eu não sei mais o que fazer, e a pessoa continua nessa inércia. Eu falo porque eu passei por isso, eu trato isso, eu cuido disso até hoje, entendeu? Com o maior prazer e dignidade do mundo, eu falo aqui de cátedra de cima de quem realmente é paciente de depressão, pânico, bipolaridade e outras adjacências. Porque isso acontece. E todo mundo desacreditava. Por eu ser acelerado, por eu ser artista, fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, todo mundo fala assim, você
Nossa, você cuidava das pessoas, você aconselha os outros, você isso assim. Mas como que você foi passar por isso? Olha a cobrança. Qual a diferença, gente? É um corpo. Eu passo por tudo. A mesma coisa, o fato de eu estar aqui falando para você, te aconselhando, não quer dizer que eu sofra com isso. Se eu não sofri com isso, eu não vou saber dar o devido valor. Então, por isso que eu tô te falando, porque eu passei. Aí todo mundo fica, ai, mas você não pode, você não sei o quê, você não sei o que mais. Gente, uma coisa que vocês não sabem, eu faço cocô também. Eu faço xixi também. Como todo mundo faz. Eu preciso comer, eu preciso dormir. É igual. Então, ninguém está livre aqui, nem favorecido nem desfavorecido. Nós temos todos os sentidos são dedicados a todo ser vivo. Quando a gente habita este corpo, nós vamos ter desde o melhor ao pior que a vida na Terra pode te oferecer. Cabe você ir lapidando e utilizando toda a tecnologia que está à sua volta, todo o acesso que você tem à sua volta para o teu bem-estar. Para entre nascer e morrer, você ter esse espaço de tempo ali de qualidade de vida aqui. E dar qualidade de vida para quem está à sua volta. Porque ninguém é obrigado a ficar aguentando gente maluca que não quer se tratar, entendeu? Enlouquecendo a sua vida. Porque o pior de tudo é a pessoa, além de estar sofrendo, tá fazendo os outros sofrer e tem preconceito de se tratar, de se cuidar. Então prefere passar por aquilo. Então não vá, saia, não tenha medo. Em vez de você ficar aí afundado aí, ó, procurando, fulano me ajuda, tal. Quando a gente trabalha com autoajuda, com todas essas coisas, vocês têm que lembrar que todos nós que trabalhamos aqui na internet falando sobre autoajuda, nós não estamos fazendo, oferecendo para vocês a nossa ajuda ali, eu vou resolver a sua vida. Não. O que eu estou passando para você é autoajuda. Autoajuda é quando você se ajuda. Eu estou te ensinando a você procurar ajuda em você, a procurar lá dentro, a saber que todos nós somos frágeis, vulneráveis a vários tipos de coisas, mas que tudo tem uma coisa boa nessa vida. Tudo passa. Tudo que eu falei agora, até agora, já passou. Entendeu? Então, o que a gente tem que saber é que a gente não pode sofrer por antecipação, porque tudo que acontece, acontece naquele momento e passa. Então, se passa, não tem porquê. Só não vai passar se você guardar aquilo para sempre. Isso é fobia. Sabe o que é a fobia? Você cria um medo daquilo que você passou e você tem medo de passar novamente. Então você acha que o tempo todo você vai vivenciar aquela coisa ruim de novo, e de novo e de novo. Então o que acontece? Você esquece que passou e que tudo que você faz passa. Então a fobia é o medo daquilo persistir e daquilo ser para sempre, você não sair daquele buraco ali de jeito nenhum. Então essas são as fobias, porque você cria medos, né, daquilo, da constante. Então você nem precisa acontecer para você já sentir medo dali. Você tem medo do futuro, medo de passar aquelas coisas ali. Então isso vira fobia. É a mesma coisa, eu não vou dirigir mais. Por quê? Porque eu acho que se eu dirigir lá na frente, eu já vou fazer alguma coisa errada, eu vou bater, eu vou morrer, eu vou me machucar. Então assim, você já vive a dor do que não aconteceu. Isso são as fobias. Então quando começa você a viver a dor daquilo que não aconteceu e aquilo que, sabe, é o acaso. Tem coisas que vai acontecer uma vez na sua vida e nunca mais. Tem coisas que vão acontecer corriqueiramente e tem coisas que não vão acontecer. Por mais que aconteça com quem às vezes está do lado, mas não vai acontecer com você. Por quê? Porque nós vivemos o acaso. E tem uma coisa, tudo passa. Então, é isso que a gente tem que colocar, porque a depressão, a fobia, é exatamente isso, ela tira a nossa consciência de que tudo passa. E aí você fica vivendo a depressão e a fobia porque você vive repetidamente os dias. Você vive o jornal de ontem. A informação é velha. É como se você ficasse num déjà vu, voltando. Todo dia que você acorda, você já programou que seu dia vai ser igual de sofrimento daquele jeito.
Então você fica, sabe, presa no tempo. Então a depressão, ela te prende naquele período de dor e você não quer sair dali automaticamente. Porque ao mesmo tempo você quer se proteger porque você acha que se você der um passinho diferente fora, o negócio vai estragar. Se você der um passo para dentro, o negócio vai estragar. Então você fica preso numa roda de tempo ali. Por quê? Porque você não absolve que aquilo já passou, que já aconteceu, que não vai acontecer mais, mas você fica com medo do medo disso se repetir. Então você já vive o medo antecipado daquilo acontecer. Parece complicado, mas não é. É simplesmente uma repetição. Você vive uma repetição. E isso você tem que colocar na sua cabeça e entender. Porque quando você entende o problema e entende a doença, você entende que a sua mente está passando informações mentirosas sobre os sintomas do teu corpo e principalmente dos seus medos, você entende isso. Talvez você não consiga seguir porque a falta daquele hormônio, a falta daquela química no cérebro é tão grande que você talvez não consiga. Aí precisa entrar a questão medicamentosa e muito por profissionais sérios, porque são todos remédios altamente controláveis, porque não é todo mundo que é para tomar, entendeu? É só para quem realmente tem essa disfunção, tá com esse problema. E talvez não seja para sempre, talvez seja para sempre, não importa. O importante é que você tenha um bem-estar na pessoa e não tenha preconceito de si mesmo. Porque isso não vai te fazer menor ou maior do que ninguém. Porque é uma coisa que acomete a qualquer ser humano, de qualquer nível social, de qualquer forma física, de qualquer problema. Pode ser desde a Gisele Bündchen, entendeu? Né? A qualquer outra pessoa, mais comum, mais simples que seja. Não é questão de beleza, de estética, de nada, nem de dinheiro, nem de padrão social. É uma coisa aqui. É isso que a gente tem que parar de tirar a venda dos olhos e entender o que é. E tratar isso como uma doença e se cuidar. Em qualquer lugar. Tem no SUS, eu trato no SUS. Tem no SUS. Não precisa ser particular, não. Ah, porque o particular vai ser melhor. Não, tem no SUS, o remédio é de graça. Você vai nos lugares, você consegue pegar medicação gratuita, você consegue fazer as coisas todas, você consegue ir, é chatinho? Tem que esperar? Tem que esperar, querido. Plano de saúde também tem que esperar. Todos os lugares tem que esperar. Mas olha, não importa, se é a fila para você se tratar, fica ali, ó, perde o seu dia inteiro, não vai, pega, dá atestado, aposenta, dependendo do grau que você tá, do que você tá, para você ver o quão tão perigoso é a depressão. Um quadro depressivo. Então, é reconhecido, tem profissionais sérios, tem muita coisa boa, tem muito tratamento, tem muita coisa, e tem essa coisa de você dar a volta por cima, porque aí você vai ser exemplo e vai poder auxiliar quem sofre tanto. Que, gente, imagina no passado, que ninguém identificava isso, ou que internava a pessoa como louca, porque ela estava vendo coisa, porque ela estava sentindo aquela coisa toda, ou ficava ali, sabe, sofrendo e enganando para você, falando que é frescura. Ah, isso é frescura, isso é frescura. E não é, gente, porque acontece com bebês, entendeu? Tem bebê que já nasce sem a produção de serotonina e é depressivo. Tem pessoas que têm a depressão infantil, vem aí, vai causar milhões e milhões de problemas e traumas, porque a questão da depressão, o problema dela maior é as fobias que você vai gerando. Você vai criando ali regras e perigos que não existem e um medo do medo. Então aquilo vai crescendo, 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 crescendo. E aí você não entende por que a pessoa tem tanta fobia assim das coisas e trata aquilo como uma besteira, porque você não passa. Sabe aquela velha história? Você só sente quando é em você. Quando é nos outros, é frescura. É igual quando a gente passou pela história do Covid, né? Tem gente até hoje que, Covid, vacina, não perdi ninguém, eu não tomei vacina, não perdi por questões políticas, por questão besteira, não estamos falando de corpo, gente, não estamos falando de doença, estamos falando de gente, entendeu? Não estamos falando de político. Político hoje tá tudo aliado assim, amanhã é tudo inimigo, o outro que tá, ninguém segura BO do outro. Hoje estão tudo unidinho assim, amanhã quando a casa começa a cair, eles viram inimigo e ficam culpando o outro para livrar, tá ali tudo, então nem ligando aí para a população, nem para nada. Então a gente tem que se preocupar com a gente mesmo. Então,
o Covid não foi, eu não peguei. Ai, que bom, graças a Deus, você é iluminado, não pegou. Você deve ter alguma coisa que não foi, que ninguém entende até hoje, porque um pega e morre, outro pega e não morre, e não sabe, na dúvida você vai fazer o quê? Correr, tomar uma vacina. Entendeu? Correr com medicamento, correr com alguma coisa. Para com esse preconceito bobo, gente. Toda hora essa teoria da conspiração imbecil aí, atrapalhando tudo. Aí você acha lindo isso. Sabe por quê? Porque a alça do caixão não foi da tua família que você segurou. Então, enquanto a alça do caixão não for de um ente querido seu, você não acredita que aquilo é. Ah, foi com o outro. Então, esse tipo de egoísmo que acontece com você. Uma hora, a depressão cai sobre você. Aí ninguém vai acreditar. E aí você vai ficar ali sofrendo e as pessoas assim debochando. Ah, é frescura. Ah, não é comigo. Ah, eu não tenho. Sabe, esse trauma, esse preconceito com as doenças, com as pessoas, cada vez mais aumenta. Esse preconceito já matou tanta gente, mais do que a doença. O que mata é o preconceito em relação a qualquer doença, gente. Seja ela transmissível, seja ela adquirida, seja ela vinda do próprio corpo, entendeu? É igual o câncer, as pessoas tinham medo de falar a palavra antigamente, era doença que ninguém falava o nome, e o câncer não é uma coisa que se pega, você não pega de ninguém, nada disso, e é uma célula, todo mundo tem. Todos os dias uma célula enlouquece no corpo da gente e começa a se replicar. Aí a gente tem um outro protetor, né, que é o que cuida da nossa imunidade, tudo, vai lá e pá, destrói aquela célula. O que acontece? O câncer é nada mais do que isso. Então, a propensão hormonal, que é do tudo que a gente come, ele vai transformar, talvez, uma célula que se replique com mais força. Por quê? Porque depende do que ela se abastece, do tipo de hormônio que nós ingerimos, que é o que ajuda essas células a se multiplicar e crescer, então ela vai vir com mais força e nosso processo imunológico não vai conseguir abafar, destruir essa célula, e aí ela vai se replicar muito rápido, mais forte do que os outros. Por quê? Porque nós ingerimos muita questão de hormônios artificiais no nosso corpo. Então o índice de câncer está altíssimo em vários tipos de partes do corpo, por causa de toda essa questão. E isso acontece a mesma coisa com o cérebro, com tudo mais. Então a gente está passando por tudo isso. Então a gente não pode banalizar, gente. Nada. Doença é doença e ninguém tem culpa de ficar doente. Ninguém tem culpa de ficar doente. Ninguém tem culpa de ter pego uma doença. Ainda mais com... e se for relacionado, então, às DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, então, nossa, é uma sentença de morte para todo mundo. E é porque a pessoa é safada. Como se ninguém fizesse sexo. Então, não nasciam bebês, né? Então, gente, isso é normal. Então, assim, primeira coisa, não se culpe por estar doente. Não se culpe por ter adquirido nenhum tipo de moléstia, nenhum tipo de doença. Vá tratar, vá se cuidar, entendeu? Vá se preservar. Porque, já disse, morrer é uma coisa que todo mundo vai. Agora, enquanto a gente estiver na Terra, nós temos que prezar pela nossa saúde mental, física, psíquica, tá? Nós precisamos estar bem. Entre viver e morrer, nesse espaço de tempo, qualidade de vida. Nunca dê as costas a alguém que está sofrendo por alguma doença que não está visível nem palpável e deboche dessa pessoa, tá? Auxilie nos primeiros sintomas de qualquer doença, procure tratamento. Nós não merecemos padecer. Nós temos muita possibilidade para ir atrás. Cobre do seu dirigente, cobre do seu prefeito, cobre do seu governador, do seu presidente, cobre do seu estado, tudo da população, e nós precisamos manter a saúde em primeiro lugar, porque estando com bem-estar físico, você vai tratar todo mundo bem, você vai ficar muito melhor ainda e se divertir bastante, porque o mundo foi feito para isso. Eu fico por aqui, um grande beijo no coração de vocês e não deixe de se inscrever, dar seu like para que esse canal cresça e que essas palavras cheguem talvez para alguém que esteja precisando ouvir nesse momento. Alguém que esteja deprimido e que ainda não foi se tratar. Tem cura, tem tratamento, tudo nessa vida tem como se fazer melhor e fazer bem feito. Beijo no coração de vocês e tchau, tchau!
Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!